E lembra que nós somos a menina dos olhos do Eterno. Vamos ver José, nosso irmão José também guardando os mandamentos. Gênesis capítulo 39, versos 6 ao 9. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia nem do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. E aí nós dá uma paradinha que nós frisamos aqui, ó. É que a mão para o céu e você que é feio, assim, igual do igrejão Pichão? You are that so ugly. Amado, tem misericórdia de nós, Pai, Senhor. As tuas ovelhinhas, Senhor, que é feona assim, igual da igreja de João Pinchão. Senhor, derrama essa boniteza do nosso irmão José, Pai, sobre nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Do nosso irmão Moisés, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. E aí, o que acontece? Agora vamos lá, voltando para o vídeo. Pedindo. Tudo aquele que pede com fé faz o quê? Acontece o quê? Receberá. Lembra? João capítulo 14, verso 13 ao 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se em meu nome pedirdes alguma, se pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Mais o verso 15, mas se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos ver aqui. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo, hebreuzão, lindão, garotão, bonitão, cheio do Espírito Santo, que eu vou te mostrar com quantos colchão se faz um cangalhão. Aí sabe o que ele respondeu? Cheio do Espírito Santo, se o nosso eternão, ó. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa. Pois tudo o que tens me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ué, o que é o pecado? 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Desperta do que dormes. E aqui, vamos lá, discorrendo. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 9. Preste atenção nisso aqui, abençoado. Para a honra e glória do nosso Pai. Pastor, você que tem 2, 3 teologatas, aprende aqui com o garotão aqui, com o Degretão Prichão. Não esquenta a cabeça não que o Degretão Prichão dá aula mesmo para pastor por aí afora. Agora olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Olha bem nos meus olhos aqui, ó. Todos vocês, nenhum de vocês, pastores, estão passando batido na presença do Eterno. Sabe por quê? Porque vocês sabem que após aceitar Cristo como seu Salvador, nós já somos judeus, nós já somos filhos do nosso pai Abraão, já somos da família de Deus. Não tem para onde correr. Se a desculpa é porque o sábado foi dado para os judeus, não, de jeito nenhum. O sábado ele é eterno, o sétimo dia é eterno. Foi no princípio da criação aqui na terra para nós, para deixar como exemplo para mim e para você, porque é eterno. Agora vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 9. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que hoje da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Nosso pai Noé, pregador da justiça, o crente, nosso pai Noé. Segundo, nosso pai Abraão, registrado na Bíblia, sim ou não? Que após nós aceitarmos a graça, nós já não somos mais estrangeiros, nós já não somos mais gentios, nós já somos Israel. Nós já somos Israel, judeus.
Vai botando tudo no pacote só. Judeu, judio, vai botando tudo no pacote só. E aí, como é que a banda toca? Hã? Agora você, que só via os pastores por onde você estava congregando, que não foi à toa que você caiu aqui, que eles falam que maldito todo aquele que guarda a lei, que não é nem assim que o versículo lê, que se lê o versículo, eu vou ler a primeira parte e depois eu vou ler a segunda parte. Gálatas capítulo 3, verso 10. Aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E o que é as obras da lei? Você matar, você roubar, você furtar. E se você for pego, você vai ser enquadrado, presão no xinidozão. Aí eu te faço uma pergunta bem grandona. Você lá preso, você está na bênção ou você está na maldição? Presão, no xinidozão? Vendo o sol nascendo quadrado? Me diz uma coisa, você está na bênção ou está na maldição? Você está debaixo de bênção ou debaixo de maldição? É isso que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Agora vamos ler o restante do versículo, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você percebe a diferença? Leem a primeira parte do versículo e não lê como está escrito e nem te explica. E a segunda parte não lê de jeito nenhum, sabe por quê? Porque cai em contradição. E sabe o que o diabão e todos eles querem? É que todos vocês que estavam trilhando nesses caminhos por aí fora morressem perdidão para ser assadão com eles e com o diabão. Porque estavam sendo seduzidos por Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Continuando, características da igreja verdadeira. Apocalipse capítulo, nós vamos lá, ó. Nós vamos no Velho Testamento e depois nós volta para o Novo Testamento. Depois nós vamos para o Velho Testamento de novo. O Evangelho eterno, ele não é um terror. O Evangelho eterno não é um medo. O Evangelho eterno é bênção. O Evangelho eterno, the everlasting gospel, é tudo de bom, porque ele é eterno. Lembra, João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Todas as leituras que eu faço aqui é tudo na João Ferreira de Almeida. Sabe por quê? Tem muitos que dizem assim, é a pior Bíblia. Não é a pior Bíblia, é a melhor Bíblia. É diferenciada. Isso eu concordo com vocês. Não é a pior leitura. Para quem verdadeiramente não tem a concentração, vai dizer que é a pior mesmo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é justo e verdadeiro não é para todo mundo. E essa aqui é a que mais se aproxima do original, do aramaico, hebraico e grego. É ela mesma. E você pode ver que toda que eu prego mais nela. Nela. E está onde? No queimo do The Great One Preach, no queimo. Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, continuando. Apocalipse. Capítulo 12, verso 17. Revelation, chapter 12, verse 17. Lembra que eu falei antes? A você que não sabe qual é o testemunho de Jesus, deixa eu falar para vocês. Revelation, chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Pegou? Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus Cristo. Qual é a igreja na atualidade que guarda os 10 mandamentos? A igreja adventista do sétimo dia, sim ou não? E agora nós vamos ver, a você que não sabia, o que é o testemunho de Jesus? Vamos ver? Sim, deixa a Bíblia falar para nós. Revelation, chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren, that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. E me aproximei dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí, pegou? O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Já deixou bem claro para mim e para você. É o espírito da profecia. E qual é a igreja na atualidade que tem o espírito da profecia? E todo mundo vendo as profecias da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós já estamos contemplando os 2 sinais. O último sinal do primeiro grupo, 2 sinais gerais, se cumprindo diante dos nossos olhos. A prostituição, a lascívia, tudo que não presta, tudo que não louva e não glorifica ao nome do Eterno. Segundo, o sinal iminente. No segundo grupo, no primeiro grupo, são mais de 90 sinais gerais que indicam que Jesus cedo virá nos buscar. No segundo grupo, só existe um sinal, o sinal iminente. Ele acontece e em seguida Jesus volta. Só que nós estamos contemplando os 2 sinais. Porque nós, como a seita do sétimo dia, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Mas em um curto período de tempo, pelo desenrolar profético, por tudo que está acontecendo, em um curto período de tempo, nós iremos alcançar o último ovelhinho do nosso Pai. E aí a porta da graça vai se fechar. E aí nós não vamos mais ser chamados de uma seita maligna e perigosíssima. E aí não haverá mais pregadores, não haverá redes sociais com a palavra do Eterno. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Olha o que eu tenho para dizer para você aqui, ó. Olha o que eu tenho para dizer para você aqui. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim aqui, ó. Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Aqui, ó. Vamos pegar por inteirão aqui, parando não. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aqui, ó. Andarão de mar a mar e de norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. E sabe por quê, mãe e pai, que nós temos que criar os nossos filhos na presença do Eterno, na presença do Eterno? Sabe por quê? Porque esse é um mandamento. É um princípio bíblico para mim e para você. Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, nem para a direita e nem para a esquerda.
Dá para você ver o tamanho do problema? Ó, eu estou colocando aqui para a direita e para a esquerda, não está na Bíblia. Eu que estou falando, que lembra que o nosso pai falou para Moisés, nem para a direita não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda? Eu não sei por que não colocou aqui nesse versículo, mas eu estou falando aqui. Amém? Para o nosso pai. Mas eu fui lá na Bíblia e não está escrito isso aí, para a direita e para a esquerda. E não se desviará dele. Ponto. Ponto. Agora, olha nos meus olhos aqui, para honra e glória ao nosso pai. A inveja é muito grande sobre nós. Por que o nosso eterno foi preso? Por causa da inveja, sim ou não? Também. Está registrado na Bíblia, sim ou não? Está registrado na Bíblia. Agora, olha aqui nos meus olhos aqui, para honra e glória ao nosso pai. E você sabe que a inveja ela é tremenda, sim ou não? Provérbios capítulo 14, verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Repeat once more again, the great preaching. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E aí? Nós somos invejados, odiados, execrados mundo fora. Mas assim como os nossos irmãos foram fiéis ao Eterno, até o fim, nós também estamos na mesma pegada. E cedo Cristo virá buscar a mim e a você. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá. A você que é pai e mãe, preste atenção. Porque isso aqui vai se cumprir, sabe por quê? Porque pais não ensinaram as suas jovens, as suas virgens, os seus virgens, seus rapazes, o caminho do eterno. E aqui, ó. Verso 13. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Sabe por quê? Sede de quê? Da palavra de Deus, porque não vai ter mais. Olha nos meus olhos aqui, ó. Eu falo com propriedade e autoridade dos céus. Eu não tenho sangue de ninguém nas minhas costas até hoje. Pastores, presbíteros e anciões. Você pode ser de qualquer denominação que parou nesse vídeo aqui, não me interessa. Eu não tenho sangue de ninguém sobre meus ombros. De ninguém. De ninguém. Desperta tu que dormes. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here or that they keep the commandments of God and the faith of Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem muitos que dizem que só a fé em Jesus anula os mandamentos. Não, não anula os mandamentos. Não anula os mandamentos, só anula o quarto mandamento. Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Verso 11. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei.
Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos. Não é, pastores? A lei que revela o caráter do eterno, sim ou não? Aí diz, não. Mas Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Ei, desde quando foi isso? Lembra? Maldito todo aquele que guarda a lei, que nem lê o versículo direito e nem o versículo inteiro. Assim também, Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40,